Olá, meu nome é Patrícia Jaime, eu sou professora da Faculdade de Saúde Pública e responsável pela disciplina de Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição no programa de pós-graduação em Nutrição e Saúde Pública. O tema dessa videoaula é a diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição de promoção da alimentação adequada e saudável. Eu organizei a nossa videoaula em 5 partes. Os 2 primeiros tópicos, eu vou apresentar o que é a promoção da alimentação adequada e saudável como uma diretriz da PNAE. Depois, vou trabalhar com a inserção da agenda de promoção da alimentação adequada e saudável em outras políticas públicas, para além da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Vamos falar um pouco do marco de referência em educação alimentar e nutricional, quais são as ações de incentivo, apoio e proteção e como elas se caracterizam. E para finalizar, algumas conclusões com o balanço dos avanços e desafios da agenda de promoção da alimentação adequada e saudável no Sistema Único de Saúde e no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, em sua edição republicada e repactuada em 2011, traz entre as suas diretrizes a promoção da alimentação adequada e saudável, que pode ser compreendida como a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, inserindo a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, também a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. A PNAE está organizada em 9 diretrizes, tem uma centralidade da organização da atenção nutricional, e a promoção da alimentação adequada e saudável é um dos componentes que garante a integralidade do cuidado na perspectiva de organização da atenção nutricional. A PNAE, ela conceitualiza o que é promoção da alimentação adequada e saudável, como uma prática alimentar apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como o uso sustentável do meio ambiente. Esse conceito, ele traz diferentes dimensões do fenômeno. Por um lado, ele nos diz que a alimentação saudável, ela deve estar de acordo com as necessidades de cada fase do curso da vida e também com as necessidades alimentares especiais. Ela deve ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, de raça e de etnia. Deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônica em quantidade e qualidade, baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis, adotando-se um modelo agrícola que promova variedade, sustentabilidade e saúde. A alimentação adequada e saudável deve conter quantidades mínimas de contaminantes físicos, químicos e biológicos, quantidades reguladas pela Vigilância Sanitária Brasileira e aprovadas dentro das normas sanitárias brasileiras. Também deve estar relacionada à identidade, garantir pertencimento social em relação ao nosso tempo, ao ambiente, deve orientar a partilha das refeições e também garantir a difusão de conhecimento e de informações seguras sobre alimentação. Então, esse conceito de alimentação adequada e saudável que a PNAE apresentou, ele, de alguma forma, influenciou o novo paradigma de alimentação saudável apresentado no Guia Alimentar para a População Brasileira, que logo à frente eu vou falar um pouco mais sobre ele. Então, a promoção da alimentação adequada e saudável, ela é hoje uma agenda instituída no Sistema Único de Saúde, e uma agenda que atravessa 3 políticas muito relacionadas. Uma é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, também a Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Promoção da Saúde. A Política Nacional de Promoção da Saúde, que foi atualizada em 2014, ela traz temas prioritários para orientar os serviços, os programas, os profissionais a desenvolverem agendas de promoção da saúde. Um dos temas prioritários apontados pela política é justamente a alimentação adequada e saudável. Quando falamos de promoção da alimentação saudável no contexto da atenção básica do Sistema Único de Saúde, é importante que a gente resgate alguns fundamentos teóricos da promoção da saúde. Fundamentos teóricos, mas também fundamentos ético-políticos. Um deles é a promoção da autonomia, que se soma ao empoderamento, à participação social, à perspectiva de trabalho no território onde os sujeitos vivem, estudam, trabalham,
a abordagem intersetorial, a promoção da equidade, a integralidade, exercícios de governança que favoreçam a promoção da saúde e, por fim, a perspectiva da sustentabilidade. Vários dos princípios da promoção da saúde também são muito relevantes na organização do cuidado no âmbito da atenção básica em saúde. E por que a promoção da alimentação adequada e saudável deve ser reconhecida como um componente do cuidado integral em saúde? Primeiro, porque as políticas públicas na área da saúde, elas devem responder a demandas geradas de acordo com o perfil epidemiológico das famílias, dos sujeitos, daquele território de cuidado. E hoje, há vasta evidência científica que aponta a emergência dos problemas nutricionais, que traduzimos com o termo de transição alimentar e nutricional. Então, conhecendo o papel que a alimentação desempenha, seja como fator de risco ou como fator de proteção nas diversas doenças que configuram o atual panorama epidemiológico, a inserção das ações de alimentação e nutrição na atenção básica, elas se tornam essenciais, tanto na promoção da saúde, como na composição e garantia de um cuidado integral. Também é importante dizer que quando falamos de promoção da alimentação adequada e saudável, estamos falando de dois direitos sociais: a garantia do direito à saúde e também a garantia do direito à alimentação. E quais são as características da atenção básica que potencializam o desenvolvimento de ações de promoção da alimentação adequada e saudável? Uma delas é que lá, no território, na produção do cuidado, no contexto da atenção básica em saúde, é possível adotar duas dimensões de promoção: a dimensão individual do sujeito usuário, mas também a dimensão coletiva, das famílias, do território, das coletividades. Também na atenção básica, nós podemos identificar e considerar os fatores facilitadores, mas também as barreiras para a adoção das práticas alimentares saudáveis. E essa identificação, esse diagnóstico, ele surge a partir do exercício da vigilância alimentar e nutricional. Na atenção básica, é possível estabelecer vínculos mais concretos entre os usuários, os indivíduos, as famílias, as comunidades, permitindo o compartilhamento de conhecimentos, com base em informações confiáveis e na realidade local, apoiando o desenvolvimento da autonomia e do autocuidado dos sujeitos. Outro fator que devemos considerar é que na atenção básica temos programas estratégicos que favorecem o desenvolvimento de ações de promoção da alimentação saudável, como, por exemplo, o Programa Saúde na Escola, o Programa Academia da Saúde e outros programas no território. A abordagem da intersetorialidade, que conecta o profissional, o sujeito usuário e toda a equipe de saúde com outros dispositivos do território, como associações comunitárias, escolas, igrejas, clubes, espaços de lazer, cultura, meio ambiente, possibilitam o desenvolvimento de ações intersetoriais voltadas à promoção da alimentação. A perspectiva de promoção da alimentação saudável foi garantida na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que nos diz que a segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Quando olhamos os temas das conferências nacionais de segurança alimentar e nutricional, podemos observar a inserção da agenda da alimentação saudável, em especial nas duas últimas conferências. A quarta conferência, realizada em Salvador, teve como tema principal alimentação adequada e saudável, direito de todos. E a última conferência, em 2015, o seu tema foi comida de verdade no campo e na cidade. Outros marcos políticos intersetoriais potencializam as ações de promoção da alimentação adequada e saudável, seja no SUS ou no CISAM. Além das políticas nacionais, temos os planos nacionais que desenvolvem compromissos institucionais com a agenda, além de outras estratégias, como iniciativas, oficinas de trabalho e um próprio marco de referência em educação alimentar e nutricional. Então vamos agora falar sobre o que é o marco de referência em educação alimentar e nutricional.
Foi um documento lançado em 2012, resultado do primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e um compromisso do Plano Plurianual. Ele é fruto de uma construção participativa e ele traduz as singularidades e a diversidade nacional para a consecução das ações de educação alimentar e nutricional no Brasil. Quem elaborou o marco foi um conjunto de sujeitos e instituições lideradas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Também participaram a Associação Brasileira de Nutrição, o Conselho Federal de Nutricionistas, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade de Brasília e vários pesquisadores e docentes que trabalham com a temática de educação alimentar e nutricional no Brasil. Também foi feita uma consulta pública sobre esse documento, o que possibilitou a incorporação de sugestões de vários brasileiros e brasileiras. O objetivo do marco de referência é promover um campo comum de reflexão e orientação da prática, no conjunto de iniciativas de educação alimentar e nutricional, que tenham origem principalmente na ação do poder público e contemple os diferentes setores vinculados ao processo de produção, distribuição, abastecimento e consumo de alimentos. Também é o objetivo do marco apoiar os diferentes setores do governo, seja no âmbito federal, na União, nos estados ou no município, no desenvolvimento de ações de AN, dentro dos seus contextos, dos seus mandatos e na abrangência do que é possível alcançar o máximo de resultados com as ações de AN. O marco ele traz alguns princípios orientadores. O primeiro deles é a sustentabilidade social, ambiental e econômica. Também nos diz que é importante, ao desenvolver ações de educação alimentar e nutricional, nos guiarmos por uma abordagem do sistema alimentar na sua integralidade, pela valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas, seja o saber científico como o saber popular. Nos diz que a comida e o alimento devem ser as nossas referências de abordagem, valorizando a culinária enquanto uma prática emancipatória. Que a educação alimentar e nutricional deve promover o autocuidado e a autonomia dos sujeitos para suas escolhas alimentares. Compreende a EAN como uma educação em um processo permanente e gerador de autonomia, com participação ativa e informada dos sujeitos. Reconhece a diversidade dos cenários de prática de EAN numa perspectiva da intersetorialidade. E, por fim, nos diz que as ações de educação alimentar e nutricional, elas devem ser adequadamente planejadas, avaliadas e monitoradas. O marco prioriza 5 agendas públicas para o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional. A agenda estratégica e de articulação interfederativa e intersetorial dentro da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Uma agenda voltada para a formação profissional, para o desenvolvimento de estudos e de pesquisas que tenham como objeto a educação alimentar e nutricional. O desenvolvimento de uma agenda de articulação e mobilização social, de promoção do advocacy para a promoção da alimentação adequada e saudável e do direito humano à alimentação adequada e saudável. Uma agenda com entidades da sociedade civil e, por fim, uma agenda voltada às especificidades dos povos e comunidades tradicionais. O marco, reconhecido então como um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, ele visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. Como tal, ele é um campo de práticas que pode ser desenvolvido tanto pelo setor público como pelo setor privado, ser apropriado pelo conjunto de atores da sociedade, em especial fomentando ações nos equipamentos públicos de saúde, segurança alimentar, assistência social, educação, dentre outros. E é muito importante que se desenvolvam ações intersetoriais de educação alimentar e nutricional.
Então, compreende-se a EAN não só como objeto de prática, mas também como objeto de formação e de pesquisa. Vamos agora, então, falar sobre categorias de ações de promoção da alimentação adequada e saudável. São 3 categorias. Podemos ter ações de incentivo, de apoio ou de proteção. A PNAD diz que a promoção da alimentação saudável compreende um conjunto de estratégias que proporcionem aos indivíduos e coletividades a realização de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Essas estratégias podem envolver a educação alimentar e nutricional, como falamos há pouco, mas também outras ferramentas, como a promoção de políticas públicas saudáveis, o reforço da ação comunitária, a regulação e o controle de alimentos, a reorientação dos serviços de saúde numa perspectiva da integralidade que incorpore a promoção e também a oferta de alimentos saudáveis em ambientes institucionais. Essas ações podem ser tanto no âmbito do incentivo como do apoio e da proteção. Ações de incentivo têm como objetivo estimular práticas alimentares saudáveis por meio da informação e de estratégias de mobilização e motivação dos sujeitos. As ações de apoio, elas visam favorecer a oferta de opções alimentares saudáveis entre pessoas que já estejam motivadas ou, uma vez apoiadas, passem a considerar mudanças em seus comportamentos. Já as ações de apoio têm como foco evitar a exposição da população a fatores que dificultam as escolhas alimentares ou a adoção de comportamentos saudáveis. Eu vou dar alguns exemplos em cada um desses 3 eixos. Então, como exemplo de ações de incentivo, temos as publicações de materiais que são desenvolvidos para as ações de EAN, em campanhas, em atividades vinculadas a programas como o PSE e em outras agendas. Esses materiais educativos podem ser direcionados para os profissionais de saúde, para educadores ou qualquer outro sujeito, inclusive para a população diretamente. Aqui eu trago alguns exemplos. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um material educativo, assim como outras publicações, como os Alimentos Regionais Brasileiros, o Instrutivo de Metodologia de Trabalho em Grupo para a Promoção da Alimentação Saudável na Atenção Básica, e dentre outras publicações do Ministério da Saúde. Também é verdade que secretarias de Estado, secretarias municipais de saúde e universidades, outras instituições, desenvolvem um conjunto de materiais que são úteis para a promoção da alimentação saudável e incentivar os sujeitos a adotarem um hábito mais saudável. Eu trago agora alguns exemplos de ações de apoio para a promoção da alimentação saudável. São 3 exemplos. O primeiro é a Rede Brasileira de Banco de Leites, uma tecnologia que o Brasil exporta inclusive para outros países. Ela é uma rede organizada, bastante exitosa na coleta, no processamento e na distribuição do leite humano para recém-nascidos internados e na promoção e apoio ao aleitamento materno. Outro exemplo são as salas de apoio à amamentação, que são espaços dentro de empresas em que a mulher, com conforto, com privacidade e segurança, pode esvaziar as mamas, armazenando seu leite em frascos previamente esterilizados, para em outro momento oferecê-lo a seus filhos. Esses 2 exemplos são exemplos na perspectiva da promoção da alimentação saudável numa fase específica do curso da vida, que é para a primeira infância. O leite materno é o alimento ideal na promoção da saúde da criança e, como tal, a promoção da amamentação compõe a agenda de promoção da alimentação adequada e saudável. Um outro exemplo, também dialogando com esta fase do ciclo da vida, é a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, uma estratégia do SUS para a qualificação do processo de trabalho dos profissionais da atenção básica, para o fortalecimento das ações de promoção do aleitamento materno, mas também da alimentação complementar para crianças menores de 2 anos. É uma estratégia voltada à educação permanente em saúde dos profissionais da atenção básica para qualificar o aconselhamento em relação à alimentação. Agora, eu vou apresentar exemplos de ações de proteção. A norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, que conhecemos como NBCAL, é o melhor exemplo de ação de proteção. E talvez esse seja o marco regulatório mais importante das políticas de alimentação e nutrição nesse sentido.
Ela foi aprovada depois de quase 10 anos de luta, desde a aprovação da Lei 11.256 em 2006, e garante a proteção das crianças em relação à comercialização de fórmulas infantis, de bicos e chupetas, ou seja, protege a criança da publicidade enganosa e não ética de produtos que comprometem a amamentação. Um outro exemplo que está atualmente na pauta da agenda da política pública de alimentação e nutrição, na agenda regulatória, em discussão no âmbito da Anvisa, é a rotulagem nutricional frontal, tendo diferentes modelos em discussão e uma proposta apresentada pelo Instituto de Defesa do Consumidor, uma voz do controle social na agenda da política pública, que defende o modelo da rotulagem nutricional frontal com selos de advertência. Então, para finalizar a nossa videoaula, eu gostaria de fazer algumas considerações finais sobre o tema. A principal delas é que, se tomamos o conceito de alimentação saudável apresentado tanto na Política Nacional de Alimentação e Nutrição como na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, uma principal característica é a intersetorialidade, porque nós estamos falando de alimentação no contexto do sistema alimentar. E, como tal, a promoção da alimentação adequada e saudável, ela implica no engajamento e na articulação de diferentes sujeitos e diferentes setores. Temos muitos avanços que precisam ser reconhecidos. O Brasil tem uma forte institucionalidade do tema na agenda das políticas públicas no país. Por outro lado, são vários os desafios. Eu gostaria de destacar que precisamos avançar bastante na promoção de ambientes alimentares saudáveis, seja nos espaços institucionais, como nas escolas, nos hospitais, nos espaços organizacionais, nos espaços de trabalho, nas universidades e também no próprio espaço urbano. É importante e fundamental que avancemos nas medidas de proteção. A regulação da publicidade de alimentos ultraprocessados é uma necessidade da agenda da política pública, assim como investir esforços em políticas de redução de preço de alimentos saudáveis e de taxação de alimentos ultraprocessados. Na agenda da qualificação profissional, é necessário que, desde a formação até a educação permanente em serviço, os profissionais sejam capacitados e apoiados para o desenvolvimento de ações de IA. E o desenvolvimento de materiais de divulgação que possam ser utilizados em diferentes setores, com diferentes perspectivas, é uma necessidade da política pública brasileira. Eu deixo um convite para você assistir 3 outros pequenos vídeos que fizemos e trazem um debate de aspectos apresentados no Guia Alimentar para a População Brasileira. Obrigada! Há diferentes formas de interpretar o que é alimentação saudável, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista social. Por um lado, tem um paradigma que olha a alimentação saudável a partir da perspectiva dos nutrientes, ou seja, os alimentos eles são vistos como mero carreadores de determinadas propriedades nutricionais que podem fazer melhor ou pior a saúde. Por outro lado, há um conjunto de pesquisadores e atores sociais que olham a alimentação a partir da perspectiva dos direitos humanos e a alimentação saudável como um direito social. No Brasil, essa compreensão da alimentação como um direito, ela passou a ser inserida na agenda política a partir da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional em 2006. E depois de uma emenda na Constituição Federal, que em 2010 incorporou a alimentação como um direito de todos e todas brasileiras e daqueles que aqui vivem no Brasil. A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional traz um conceito de alimentação adequada. Ela estrutura as múltiplas dimensões que caracterizam esse fenômeno de um direito social. Então, por um lado, é necessário que haja o acesso regular e permanente a alimentos. Mas não qualquer alimento. É necessário que sejam alimentos saudáveis,
Então incorpore-se a perspectiva da qualidade da alimentação, uma alimentação que seja promotora da saúde e que também não comprometa outros direitos humanos e que seja sustentável do ponto de vista social, ambiental, cultural e econômico. Esse conceito de alimentação adequada e saudável, estruturado pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, influenciou bastante a elaboração do Guia Alimentar para a população brasileira. Esse guia é um instrumento do Ministério da Saúde, são as diretrizes oficiais sobre alimentação saudável para a nossa população. As recomendações do Guia Alimentar estão estruturadas a partir de alguns princípios. Eu gostaria de destacar 3 deles. O primeiro é que a alimentação saudável é muito mais do que a ingestão de nutrientes. É necessário considerar as características dos alimentos, mas também os aspectos culturais, a comensalidade e a sustentabilidade da alimentação. Como combinamos esses alimentos, como eles se relacionam com outras dimensões de nossas vidas. Um outro aspecto é que a alimentação saudável deriva necessariamente de um sistema alimentar que seja ambientalmente e socialmente sustentável. Que seja um sistema alimentar que não agrida a natureza, que não polua o solo, a água e que não cause doenças relacionadas à alimentação. Seja um sistema alimentar que promova a justiça social e que fortaleça a nossa soberania alimentar. Um terceiro princípio importante do Guia Alimentar é que a alimentação saudável deve promover a autonomia das pessoas, para que as escolhas alimentares sejam bem informadas, sejam conscientes, que as pessoas possam adotar práticas alimentares que sejam sustentáveis e saudáveis. Levando em conta esses princípios, a chave de ouro do Guia Alimentar em termos de recomendação é que a alimentação saudável deve ter como base alimentos in natura ou minimamente processados, que devem ser combinados com ingredientes culinários como sal, açúcar e gordura, usados em moderação para formação de refeições, de preparações culinárias. Na construção de padrões alimentares tradicionais, toda a base é composta por alimentos in natura, minimamente processados, ingredientes culinários e alguma participação de alimento processado que se combina aos outros alimentos. É importante que se evite o consumo de alimentos ultraprocessados. O Guia Alimentar diz corajosamente que alimentos ultraprocessados não devem fazer parte de uma alimentação saudável, que essa alimentação deriva de um sistema alimentar que produz comida de verdade. A alimentação é uma atividade e um comportamento que envolve muito mais do que o ato de comer e a disponibilidade de alimentos. Começa desde o processo de preparação do solo, da escolha das sementes, dos insumos, todo o processo do plantio, da colheita, da distribuição, chegando ao consumo dos alimentos. Esse processo sempre foi mediado numa relação do homem com a natureza. E mais recentemente, componentes tecnológicos têm influenciado bastante, gerando uma nova categoria de alimentos que são os alimentos ultraprocessados. Na história da humanidade, sempre tivemos o processamento de alimentos. Na realidade, a primeira revolução tecnológica do homem na Terra foi a descoberta do fogo, que nos permitiu desenvolver o cozimento, a cocção dos alimentos. A partir disso, foram se adensando as tecnologias de alimentos que garantiram a segurança dos alimentos, a durabilidade, a qualidade dos alimentos e até outros domínios como a fixação do homem em diferentes pontos do planeta. Então, os alimentos ultraprocessados, eles derivam de um sistema alimentar que é muito baseado na monocultura de determinadas espécies de alimentos, que utilizam de uma forma bastante intensa agrotóxicos e outros defensivos químicos. Essas substâncias têm um grande potencial de contaminar solos,
águas, os próprios alimentos, estão relacionadas a um conjunto de doenças de impacto importante na saúde pública. Além disso, há uma redução da biodiversidade e um impacto negativo do ponto de vista social, pois há uma concentração de renda e promoção de injustiça social, à medida que separa o homem do campo. Para entender a relação entre alimento ultraprocessado e sistema alimentar, primeiro a gente precisa compreender o que é o alimento ultraprocessado. Então, o alimento ultraprocessado ele é uma formulação da indústria, produzida a partir de alguns ingredientes de alimentos, em especial aqueles ingredientes que são baratos e que permitem a constituição de um alimento mercadoria. Então, basicamente, amido, gordura, proteína isolada de soja e outras substâncias que são misturadas a aditivos químicos que lhe garantem propriedades de sabor, de textura, de consistência e que, para completar a formulação do alimento mercadoria, passam por um processo intenso de publicidade e de marketing para aumentar a sua atratividade para o consumidor. Há uma intrínseca relação entre o alimento ultraprocessado e o modelo do agronegócio, porque no modelo do agronegócio é que se produz os alimentos que são a base para a oferta dos ingredientes dos alimentos ultraprocessados. Há uma forte base de evidência científica que mostra que os alimentos ultraprocessados eles impactam negativamente a qualidade da alimentação, seja no aporte de macronutrientes como de micronutrientes. Então, uma dieta com uma quantidade maior de alimentos ultraprocessados também é uma dieta com maior quantidade de gordura, de açúcar, maior densidade energética e menor quantidade de nutrientes, de micronutrientes como vitaminas e minerais. Os alimentos ultraprocessados, além de impactarem negativamente a qualidade da alimentação, eles também impactam o risco do adoecimento, em especial para doenças como a obesidade e aquelas relacionadas à obesidade, diabetes e até alguns tipos de câncer. Sem falar de alimentos ultraprocessados, não é só uma questão semântica ou uma outra forma de mencionar junk food, dieta ocidental, alimentos ricos em gordura, açúcar ou sódio. Usar o conceito de alimentos ultraprocessados é buscar o nexo que existe entre nutrição e sistema alimentar. Com a aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e depois, logo na sequência em 2010, a incorporação na Constituição da alimentação como um direito, ela é um marco no campo dos direitos humanos no Brasil e na construção das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e de nutrição e saúde pública. Mas é importante dizer que esse resultado da construção da agenda política brasileira ele é produto de um forte engajamento de diferentes atores sociais, com uma grande participação dos movimentos sociais envolvidos com o campo, com a produção dos alimentos, mas também com os movimentos sociais relacionados ao direito à saúde, ao direito a uma nutrição adequada. O Guia Alimentar para a População Brasileira, quando traz um conceito que a alimentação saudável deve ter como base os alimentos in natura ou minimamente processados, combinados com os ingredientes culinários para constituição de preparações culinárias, de refeições que são culturalmente estabelecidas, que tem uma relação com o nosso contexto, com a nossa história, ele traz uma grande afinidade com um modelo de sistema alimentar que é o modelo da agroecologia. A agroecologia não é só um tipo, um modelo de técnica agrícola, ela é também isso.
mas por outro lado, ela é uma outra forma de observação, de proposição de mundo, de estabelecimento da relação do homem, da alimentação e da natureza. É um modelo de sistema alimentar que busca articular o direito à alimentação, a soberania alimentar, a promoção de justiça social, o empoderamento e emancipação do trabalhador e da trabalhadora do campo, a qualidade da alimentação das pessoas que vivem na cidade, a distribuição de renda, a garantia da biodiversidade de espécies alimentares no Brasil e a sustentabilidade ambiental. A agricultura familiar de base agroecológica nos permite estabelecer nexos, relações entre o que comemos, de onde esse alimento vem e o impacto que esse alimento vai ter para a nossa saúde e para o meio ambiente, para a cultura, para a nossa sociedade como um todo, para essa geração e para gerações futuras. E essa reflexão mais ampliada é que nos permite ver a relação que existe entre campo e cidade, que nós, como consumidores dos centros urbanos, devemos privilegiar os alimentos que são produzidos por agricultores familiares, que passam por circuitos curtos de comercialização de alimentos, que promovam a distribuição de renda e que garantam a sustentabilidade. Mas é necessário que tenham políticas públicas que favoreçam desde a produção dos alimentos pela agricultura familiar de base agroecológica, os canais de comercialização desses alimentos, a disponibilidade desses alimentos nos centros urbanos, políticas de preço para que esses alimentos sejam acessíveis e que uma parcela significativa da população brasileira e toda a população possa ter acesso a esses alimentos e a partir disso incorporem no seu dia a dia um padrão alimentar mais saudável e sustentável.